Bom dia, quero agradecer a Deus por esse momento. Quero trazer aqui, junto com os meus irmãos, uma reflexão no livro de João 2, a partir do verso 1. Amém? Vamos ler do 1 ao 7. O momento em que Jesus é convidado para as bodas em Caná da Galileia. Amém? Versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. A gente sabe o resultado, né? Desse trâmite aí, desse capítulo. Primeiro milagre de Jesus registrado. A gente crê assim. E o Senhor me conduziu a esse trecho em que Maria, né, percebendo uma necessidade, coisa de mulher, né? A gente está no meio de um casamento, a gente está preocupado com quantidades, número de pessoas, a gente está preocupado em servir melhor, em ajudar, em, de alguma forma, contabilizar, né, a situação ali. De alguma forma ou de outra, nós mulheres, a gente tem o hábito de ter o controle, de querer ter o controle das coisas, inclusive do tempo, da maneira, do modus operandi, né? De que maneira, de que forma Deus vai fazer. E Jesus, ele dá uma resposta que a gente fica questionando, né? Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Eu penso que ele está dando uma resposta para ela de que, entre aspas, né? Que você acha que eu tenho alguma coisa a ver com isso, né? A verdade é que Maria sabia que havia algo em Cristo, havia algo no filho dela, né? No filho que é de Deus, que ela gerou, que poderia resolver qualquer problema, qualquer situação, qualquer necessidade. Ela tinha uma convicção, porque quando ela vai nele, ela vai apresentar para ele. Não tem vinho. Ela não diz a ele o que fazer, porque ela sabia ali que ele era Deus. A divindade de Deus na vida de Jesus já devia ter sido revelada diante de Maria desde quando ela concebeu essa criança no ventre. Mas ela sabia que em algum momento esses milagres, algo glorioso iria se manifestar através da vida do filho dela, que também era filho de Deus. E quando ela vem apresentar a necessidade para ele, ela vai direto a quem resolve. Ela não se vê diante dos intermediários. Ela não procura recursos que ela não tem naquela hora. Por mais recursos que aquela família possuísse, como ia, naquela hora, durante um casamento, agilizar tudo para trazer vinho suficiente? Como a vergonha que é ficar o lapso entre o período que parou de servir vinho e o período que voltou a servir. Mas Jesus, ele é Deus e ele não deixa lacunas. Ele não deixa coisas que ele começou na tua vida incompleta.
Ele não deixa descoberta. Foi isso que aconteceu, ele não deixou essa festa descoberta. E essa coisa que aparentemente era tão simples, para Maria tinha importância, e ela apresentou a pessoa certa, que olhou com importância. Deus olha com importância para cada problema nosso, por menor que ele aparente para os outros, por menor que ele se apresente até diante de nós. Nossa, isso parece tão pequeno. Ele dá importância, só que ele tem o tempo dele. E a gente tem dificuldade de entender os tempos, as estações, a maneira que Deus faz, a forma, o momento. É como eu estava dizendo, modus operandi. De que forma isso vai acontecer? Tem respostas que a gente não vai ter em Deus. De que forma um milagre na casa da Jane vai acontecer, de que forma um milagre nas nossas casas, nos nossos lares. Não compete a nós dizer quando e como. Nos compete apresentar Ele. Essa é a nossa missão. Eu estou visualizando aquilo ali. E tem coisas, irmãos, que a gente nem está visualizando, mas Deus vê. Deus se manifesta. Deus revela para a gente já começar a orar sobre isso. Então, quando ela apresenta para ele, ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Ela não sabe os tempos e as estações, porque ela não, né? Apesar de ser usada por Deus, ela não tinha divindade nela. Jesus sabia o tempo e as estações. Jesus sabia como fazer. Não fica tentando dizer para Deus como é que ele tem que fazer, porque você vai se desgastar. Essa promessa que ele te disse que vai cumprir, ele vai cumprir. Mas não fica dando atalho. Senhor, aqui é a maneira facinho agora de cumprir, ó, diante dos nossos olhos aqui, ó. Senhor, estou visualizando. Calma. Na hora dele, vai acontecer do jeito dele, da maneira dele, sem aflição. E você não vai ficar descoberta. A tua história não vai ficar descoberta. A tua história não vai ter um lapso. Não. Não. Ele vai te cobrir com as suas asas. Ele vai te cobrir. Ele vai te dar cobertura. Você vai estar guerreando, mas ele vai te dar cobertura. Alimento, água, frescor, refrigério na alma. Ele é Deus e não perdeu nenhum detalhe e não olhou sem dar devida importância para cada coisa que você tem atravessado, que eu tenho atravessado. E aí a mãe de Jesus não entra em conflito, discussão, questionamento. Ela escutou a resposta dele. Ainda não é chegada a minha hora. Por que eu digo que, no fundo, ela sabia ali, no fundo, ou claramente, a gente não sabe, que ele era Deus. Na Terra, ela é autoridade sobre Cristo. Ela é mãe dele. Só que aqui, além dele já ter alcançado a maioridade, ele está aqui numa situação de Deus. Era Deus falando. Era Deus falando. Não era Jesus, pura e simplesmente o filho que nasceu, filhinho, bebezinho, não. Era a divindade revelando para ela, ainda não é chegada a minha hora. Eu vou agir. Espera. Calma. E aí, o que o Senhor falou no meu coração é que já estava tudo pronto.
Você percebe que quando, no versículo 6, fala assim, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Vai ter coisa que Deus vai usar na sua vida que, de repente, tinha outra utilidade. Achava que aquilo seria usado propriamente para outra coisa. Deus usa aquilo ali como uma ferramenta para o milagre dele. E aquilo já estava posto, já estava ali, estava pronto, já estava diante deles, próximo deles, na visão deles. Estava diante dos olhos de todos. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Ele usou essas talhas. Ele fala, enchei de água essas talhas. Será que Maria, lá em cima, quando fala para ele que não tem vinho, ela ia imaginar no coração, na mente, na alma dela, que Jesus ia usar aquela talha de pedra que já estava ali diante dos olhos de todo mundo, ninguém viu. Porque é tão normal a gente lidar com as coisas de um restaurante ou de uma festa. Aquilo ali era mais uma coisa que estava ali. Irmãos, quando Deus fala que vai fazer algo, a gente não tem que se afligir pelo tempo e nem pela maneira. Porque ele está vendo coisas que a gente não está vendo. Ele está vendo situações que a gente não está conseguindo alcançar. Ele já sabia que aquelas talhas estavam ali. Ele já sabia que ele ia usar algum instrumento como milagre. E ele também sabia que esse instrumento já estava ali, nu e patente diante dos olhos de todos. Não fica apresentando ferramentas, olha, Deus faz dessa maneira, olha, Deus, daquela ali. A gente apresenta porque a gente é humano, mas a gente precisa apresentar para ele a nossa necessidade. Deus, eu necessito disso. Deus, eu tenho buscado isso. Deus, eu quero ajuda nisso. O nosso papel como intercessor, como quem ora por um lar, como quem intercede por uma casa, por um trabalho, é apresentar necessidade. E não ditar, olha, esse tempo, Deus, é agora, é dessa forma, olha o que tu pode usar, olha essa situação, Deus. Irmãos, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo. Está percebendo as coisas acontecerem, ué. Ela fala para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ela sabia que vinha milagre dali. Ela sabia que algo glorioso aconteceria, só que ela não tinha ciência do como. Ela é um ser humano. Maria é uma mulher muito usada por Deus, mas era um ser humano. Então, eu quero lembrar as mulheres, os homens de Deus, muito usados por Deus. Vocês também são humanos. Vai ter coisa que você vai se entristecer com você mesmo e achar até que, de repente, você não foi capaz de dar conclusão, de acompanhar. Nossa, eu podia ter acompanhado essa situação. Mas eu estou dizendo para vocês nessa manhã que Deus é quem dá crescimento, Deus é quem dá resposta, é Ele quem ainda faz milagre. É Ele quem faz milagre, irmãos. Não adianta a gente achar que tudo vai passar pelo nosso crivo, vai ser da nossa forma. Se não entrar no meu critério, não vai acontecer. Se não está daquela forma que eu calculei, isso não é um milagre. Quero te dizer que isso é milagre, sim. Quero te dizer que é milagre, sim. Que ainda que não faça um barulho e um estardalhaço, ou um reteté, ou o fogo descer, é milagre. É milagre. Vocês imaginam só se no meio de um casamento desse tem um alarde, tem um movimento de que saiu algo da cozinha e a vergonha daquelas pessoas talvez fosse exposta. Olha, por algum momento faltou. Não.
Deus deixou coberta aquela casa, aquele povo, aquela família. Ele não fez um milagre para deixar exposta a necessidade daquelas pessoas, não. O Senhor, ele nos guarda, ele nos livra no meio desse turbilhão de coisas que temos vivido e não deixa a nossa vergonha ser exposta, sabe? Ele nos guarda nesse momento. Então, aqui, quando a gente vê o milagre acontecer sobre essa questão das bodas, é algo muito tremendo, porque numa festa, na teoria, né, a gente imagina o quê? Que o casal vai passar vergonha. Convidou muitas pessoas e não tinha vinho suficiente. Como se comemora, né? Muito da cultura do povo, né? Ali da região onde Cristo nasceu, a cultura ali, o momento de recreação, né? de, de, de celebração, tinha que ter vinho. Era importante ter vinho, porque isso significava a alegria do povo. Então, ele não deixa aquela família descoberta. Ele usa, né, e eu quero ressaltar isso aqui nessa manhã, ele usa uma mulher intercessora para apresentar uma necessidade para o Deus encarnado que estava ali. Então, não sejamos negligentes de forma alguma com esse chamado de intercessão, porque Maria está ali intercedendo por aquelas pessoas donas daquela casa. Aquele casal, novo casal, recente casal, as famílias deles. Porque quando ela passa, apresenta para Jesus a necessidade que aquela casa estava, né? Olha, acabou o vinho. E aí ele pergunta: o que tenho eu contigo? Meu momento ainda não é agora. Então, o nosso papel como intercessor precisa ser tratado como um ofício, porque é na necessidade que é apresentada que Deus entra. É na necessidade que é apresentada a Ele que Ele age. Então, o que o Senhor tem trazido, né, se revelado a respeito dessa palavra, é que Ele faz milagre, Ele continua no controle, Ele faz da forma dele, do jeito dele, do modus operandi dele, mas a gente não pode ser negligente com o nosso papel, que é apresentar a Ele a necessidade, seja de um lar, seja de um casal, seja de uma família, seja da nossa família, seja da nossa igreja, seja da nossa vizinhança. O que chega aos nossos ouvidos, nós como, principalmente as mulheres, com esse papel de radar, chegou uma informação, é colocar diante do Senhor. E é isso que Deus tem me ensinado. E por mais simples que isso pareça aos nossos olhos, para Deus isso tem importância. Para Deus isso tem escuta, tem lugar de fala, tem lugar de apresentar diante dele. Então, não sejamos negligentes com o nosso papel, mas não venhamos aproveitar dessa outorga que ele nos deu para dizer a ele como fazer, o tempo de fazer, a maneira de fazer. Ele é Deus. Ele é Deus. E nós temos experimentado essa divindade dele na nossa vida. E, volto a dizer, quando o milagre acontece, a exposição da família não acontece. Deus cobriu aquela casa. E olha o que acontece depois. Verso 8, disse-lhes, tirai agora e levar a mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água. Vai ter gente que vai estar ali perto. Sabe, Deus se questionando, falando, vendo a situação, que vai vivenciar o seu milagre de perto. Seja
por uma missão de Deus, seja por uma situação que se apresentou, aquela pessoa vai ser uma testemunha do milagre de Deus na tua vida. Testemunha do milagre de Deus nessa circunstância. Os serventes viram. As pessoas do casamento beberam vinho maravilhoso, glorioso. Mas eles não viram a necessidade que já estava se apresentando, como Maria foi e apresentou a Cristo. Eles não viram o modus operandi. Eles não viram o que foi usado para esse milagre acontecer. Eles não têm nem ciência do milagre, irmãos. Eles tomam aquilo ali como algo... Nossa, o próprio mestre Sala diz ao esposo, olha, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Irmãos, talvez nem aquele casal tivesse ciência do que estava acontecendo. Verso 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que aqueles serventes viram, nem todo mundo viu. Mas você já pensou se eles fossem dizer para Jesus, olha, Jesus, aqui dentro tem faca, aqui dentro tem garfo, aqui dentro tem isso, aqui dentro... Olha, faz assim, olha, faz assado. Quer que eu vá na tendinha do fulaninho? Não ia resolver. A forma como Deus faz é perfeita. Talvez se alguém corresse na casa de outra pessoa, na venda de uma outra pessoa, na loja de uma outra pessoa naquele momento, ficasse exposto à situação do casal. Por quê? Porque eles iam chegar com aquelas talhas cheias, compramos mais vinho, corremos lá fora. Deus é perfeito e não deixa a nossa fragilidade exposta. Deus é perfeito e não deixa a nossa necessidade exposta. Ele sabe com quem a gente pode dividir isso. Ele nos ensina aqui que Ele é Deus e é a Ele que devemos recorrer. Então, guarda o teu coração nesses dias. Não sofra por ansiedade de coisas que Deus disse que vai fazer, mas Ele vai fazer. Não fique triste porque você ainda não está vendo acontecer. Ele vai fazer. Pelo contrário, continue apresentando a Ele as suas pelejas, as suas causas, as causas daqueles que te rodeiam. E não se desgaste se você tem gasto o seu tempo em ensinar a palavra de Deus, gaste o seu tempo em instruir, em aconselhar, e você ainda não vê fruto disso. Continua apresentando a Deus essa necessidade. Ele vai agir, ele vai fazer. E ele não vai deixar descoberta essa casa. Amém? Porque ele é Deus, porque ele é Deus de milagre, porque ele é Deus que trata, que sara pessoas, ele é Deus que quebra grilhões, ele é Deus que abençoa um casamento de pessoas, ele é Deus que sara famílias, que gera perdão, que quebra jugo. A gente não sabe, irmãos, se essas pessoas que eram donas do casamento, né, essas famílias que convidaram a Jesus, se essas pessoas tinham algum temor, se essas pessoas esperavam o Messias, né, naquela época de Cristo, se essas pessoas tinham alguma esperança de que Deus poderia usar o filho do carpinteiro. E Jesus revela ali para a gente que ele tem compromisso com o Pai. Ele não tinha compromisso com aquelas pessoas. Nenhum. Inclusive, quando ele diz para Maria
que não é chegado o momento dela. Ali, na divindade dele, ele não tinha compromisso nem com Maria. Mas ele tinha compromisso com a palavra de Deus. Ele tinha compromisso com o que Deus prometeu, com o que Deus tem dito que vai cuidar. Ele tem compromisso, não é com a forma que você quer que Deus faça. Ele tem compromisso com a palavra de Deus que saiu da tua boca, profetizando bênção naquela família. Então, não é com a nossa forma de fazer, não é com a nossa maneira de fazer. O Senhor vai fazer da forma dele, do jeito dele, do modus operandi dele. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento, bem dizer ao teu nome, Senhor, pela vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, que tu venha estar abençoando, Pai, e nos direcionando, Pai, nos guardando, nos livrando do mal, nos ensinando, Senhor, o nosso papel de intercessor, Senhor, de apresentar a Ti as necessidades que nos rodeiam, que nos cercam, e aguardar em Ti, Senhor, porque Tu é Deus de misericórdia, Tu é Deus que age, Tu é Deus que faz, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E Tu é o Deus que também não nos deixa descoberto, não nos deixa exposto, e eu quero Te agradecer por isso. Muito obrigada pela Tua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.